Meus amores, bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por mais um dia. Coloco, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos na Tua presença. E peço ao Senhor Espírito Santo que me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver alguma palavra ou gesto que eu não conseguir expressar corretamente, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré. Peço que a tua bênção chegue até a casa deles neste momento. Derrame bênçãos, derrame proteção, cura e resgate. Que o Senhor os alcance, os abrace, Senhor, e traga a eles, Senhor, segurança do teu amor e segurança, Senhor, da tua misericórdia sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Marise, bom dia. Obrigada pela presença. Deus abençoe sua vida. Lucélia, Deus te abençoe. Edmar, obrigada pela presença. Oi, Gislaine, bom dia, querida. Iris, bom dia. Sejam bem-vindos. Temos aqui também Cris, bom dia, Cris. Bom dia, Danila. Bom dia, Agno José da Silva. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade. Oi, Adrianinha. Obrigada pela presença. Bom sábado aí para vocês. Que Deus abençoe. Que hoje seja um dia bem proveitoso. Que não escape nem um minuto da vida de vocês aí com distrações, né? Que vocês sejam cheios da presença do Senhor hoje. Maria José, obrigada. Oi, Vilma, Janaína, Mauro, Paulo, Wander, obrigada pela presença de vocês. João 6,30. João 6,30. Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Olha, essa conversa era dos discípulos com Jesus. Vê se é possível um negócio desse. Eles chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, que sinal miraculoso tu mostrarás para que nós o vejamos e creiamos em ti? Obrigada, Adrianinha, por assistir, por estar aqui comigo todas as manhãs. Obrigada, minha querida. Então, você olha para os discípulos e se você vai ler antes os textos, você vai ver que teve um milagre do vinho. Deus transformou água em vinho no casamento. Você vai ver que Jesus curou o filho de um oficial que morava em Cafarnaum. Você vai ver o homem de Betesda, o paralítico de Betesda. Você vai ver que Jesus curou esse homem lá no tanque de Betesda. Você vai ver que teve multiplicação de pães e peixes. Gente, multiplicação de pães e peixes. Não tinha nada. E sobrou ainda 12 cestos cheios de pães e peixes. E Jesus havia caminhado sobre o mar. E eles achavam que era um fantasma que eles estavam vendo. E Jesus falou, sou eu. E você fala assim, se fosse eu... Olha só como a gente é, né? A gente fala assim, se fosse eu que tivesse visto Jesus transformar água em vinho, se fosse eu que tivesse lá e visto que ele curou o filho do oficial, que curou o paralítico, que multiplicou... Se fosse eu que tivesse lá, Fernanda, cara, Jesus não precisava fazer mais nada, eu ia crer assim, facinho nele. Gente, a gente esquece que existe uma frase, não é um versículo da Bíblia, mas é uma frase bem conhecida, que é assim, a grama do vizinho é mais verde que a minha. Eu olho a grama do vizinho, eu olho o que o outro tem, é muito melhor que o meu. Eu não enxergo na minha vida o bem de Deus, o bom de Deus, eu não enxergo os milagres de Deus. Nós não conseguimos enxergar o que a gente vive como um milagre. Aqueles discípulos, eles estavam caminhando com Jesus, já tinham presenciado, e quantas vezes eu e você julgamos? A gente fala assim, como que depois de ver tantos milagres, eles têm a cara de pau de chegar para Jesus, desculpe o palavreado, mas tem a cara de pau de chegar para Jesus e falar assim, Jesus, que sinal miraculoso você vai mostrar para nós? E eles ainda falam assim, olha, nossos pais no deserto, quando eles estavam lá com Moisés, caiu maná do céu. Aí Jesus falou, mas quem mandou o maná do céu não foi o Moisés.
Quem mandou o maná do céu foi meu pai. E agora, vocês estão esperando cair pão do céu para vocês acreditarem que é milagre? O pão que Deus enviou dessa vez fui eu. Sou eu que sou o pão da vida. Aquele que crê em mim nunca vai ter fome. Aquele que crê em mim nunca vai ter sede. Estava dizendo de uma fome espiritual. Os discípulos não estavam entendendo. Ou seja, tantos milagres eles tinham presenciado, mas não tinham percebido que eram milagres. E aí eles ainda questionaram Jesus. João 6,30. Qual que é o sinal miraculoso que o Senhor vai mostrar para nós, para a gente crer? Para a gente ver esse sinal e crer que o Senhor, crer no Senhor, que o Senhor é Filho de Deus, que o Senhor é o nosso Salvador. O que vai acontecer? E aí a gente julga, né? A gente fala assim, mas não é possível. Eles presenciaram tanto. É porque nós não estávamos na pele dos discípulos, não estávamos vivendo o que eles estavam vivendo. Porque provavelmente nós faríamos também a mesma pergunta. Por que eu estou trazendo isso para você? Por que é tão difícil a gente ser grato a Deus por todas as coisas? Porque já se sabe, né, comprovado cientificamente, que pensamentos positivos e negativos o nosso cérebro não processa ao mesmo tempo. Não dá para simultaneamente você pensar positivo e pensar negativo. Ou você pensa positivo ou você pensa negativo. E são os pensamentos, os nossos pensamentos, que aumentam a nossa fé ou sufocam a nossa fé. E aí eu queria perguntar hoje para você, você tem reconhecido os milagres que Jesus tem feito na sua vida? Os milagres que Jesus tem feito na sua história? Ou você ainda está esperando que ele faça um milagre espetacular para que você creia? Ah, Fernanda, é assim, ó. Eu vejo que, às vezes eu vejo fulano pediu cura do câncer, foi curado do câncer, o outro precisava de um carro, deu um carro, o outro orou por uma casa, deu uma casa, e eu tô aqui. E aí, nós julgamos os discípulos porque não conseguiram enxergar, não viram os milagres que Jesus fez como algo miraculoso e extraordinário. Porque nós só olhamos o miraculoso e extraordinário que existe na vida das pessoas. Nós não vemos o miraculoso e o extraordinário na nossa vida. Porque a gente olha para a nossa vida, a gente vê tudo cinza. Eu já contei aqui para vocês que sempre quando a gente ia com a família para a praia, a gente vai com a família para a praia, eu sempre aviso. Eu falo, olha, a pessoa fala, não saiu o sol hoje, não vou passar protetor solar, não saiu o sol. Eu falo, meus filhos nunca pegaram insolação, nunca queimaram a pele, porque eu, mesmo quando não tinha sol, eu falava, o mormaço queima. Nós não estamos vendo o sol, mas ele está lá. Então, eu sempre passava protetor solar, porque eu cria que o sol estava lá e que ele ia queimar. Mas acontece que nós não cremos, não vemos os milagres por causa do mormaço da nossa ansiedade. A nossa ansiedade é como um mormaço que esconde o sol. Nós não enxergamos, porque nós estamos vivendo dentro da nossa realidade. Cada um tem sua realidade. E é muito mais fácil enxergar milagres extraordinários na vida dos outros do que na nossa vida. E você precisa se preparar, porque Deus está fazendo. Por mais que a sua ansiedade seja um mormaço que tem escondido os seus olhos, que tem impedido que os seus olhos vejam o que Deus está fazendo, Deus está fazendo. Deus não para de fazer, não para de realizar só porque você não crê nele, só porque você não consegue ver os milagres que ele está fazendo. Igual Jesus. Jesus poderia muito bem falar assim, não vou fazer mais nada não. Vocês não consideram milagre que eu fiz, também não vou fazer mais nada. Jesus continuou fazendo. Jesus continuou fazendo. E sempre tinha falta de fé nos discípulos, naqueles que caminhavam. Tinha aqueles que o enxergavam de maneira equivocada. Então nós muitas vezes estamos permitindo que o mormaço da nossa ansiedade nos impeçam de ver o que Deus está fazendo, os milagres que Deus está fazendo. Aqui eu estou falando para vocês de algo, de uma pergunta tola que os discípulos fizeram com Jesus. Por que eu considero tola?
Porque, gente, eles já tinham visto tantos milagres e ainda estavam pedindo para Jesus um milagre extraordinário e miraculoso para que eles crescem. E é isso, nós somos tolos. Porque nós ficamos... Quantas vezes você já... Quanto tempo faz que você está orando? Jesus, me tira desse lugar. Jesus, me tira dessa empresa. Jesus, me tira dessa situação. Me tira dessa enfermidade. Jesus, Jesus, Jesus. E a gente fica tão ansioso e a nossa cabeça, ela se enche de tantos pensamentos negativos, tantos pensamentos maus, que não cabe os pensamentos que Deus quer que ocupe o nosso cérebro. Porque ou você pensa positivo ou você pensa negativo. Você fala, ai, Fernanda, mas crente não tem esse negócio de positivo e negativo. Tem, a Bíblia fala. Uai, lá em Filipenses fala, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, é verdade, é isso que tem que ocupar seu pensamento. E tudo isso são palavras positivas. Você tem que pensar coisas boas. Você tem que pensar coisas que são verdade. Quantas vezes você carregou mágoa de pessoas só porque elas lançaram um olhar para você torto e a pessoa nem estava te olhando? Se você chegar para a pessoa e falar assim, olha, você sabia que você me magoou? Quando você chegou lá na sala, você olhou feio para mim. A pessoa vai rir de você. Ela fala, uai, mas eu nem te olhei. Porque nós somos assim, gente. Nós somos assim. Nós permitimos que a ansiedade sufoque a nossa inteligência. Nós permitimos que a ansiedade cegue os nossos olhos. Os discípulos, eles estavam ansiosos para ver a manifestação do poder de Deus. E a ansiedade deles impediu de que eles tivessem reconhecido os fatos anteriores como um milagre. E é isso que acontece na nossa vida. Nós ficamos tão presos à nossa ansiedade de viver o que a gente tem que viver, de ter o que a gente quer ter, que sufoca o nosso presente e nós não conseguimos enxergar os milagres que ele está fazendo e que ele já fez. E aí, a gente julga os discípulos. Não é possível, Fernanda. Já tinha visto, se eu tivesse visto só a multiplicação dos pães, para mim já seria suficiente. Não seria suficiente. Porque quando você está vivendo a história, quando é você que está vivenciando aquilo, você também passa despercebido. Você está de olho na sua ansiedade, você passa despercebido para você o que Deus está fazendo. Nós não enxergamos. Porque a gente é preso no que a gente visualiza. E a gente precisa entender que mesmo que hoje mesmo aqui em Brasília, moro em Brasília, está um dia, para mim é bonito, porque eu gosto de tempo de chuva. Está um dia mormaço, tá? Está um dia para chuva. Mas o sol tá lá atrás das nuvens. Ele tá brilhando, ele tá agindo. Porque senão você não sabia se era dia, se era noite. Se tivesse tudo escuro, se o sol estivesse tão distante de nós. Então, mesmo através das nuvens, o Senhor está fazendo. Quais são as nuvens que estão rodeando a sua vida você acordou nesse sábado cheio de quais nuvens que estão impedindo você de ver que Deus está fazendo? Lá em Isaías 59:1 fala, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O Senhor está ouvindo, o Senhor está fazendo. Mas o seu coração ansioso sufoca todas as informações de milagres que Deus está fazendo. Lá, se você for ver em Mateus 13, conta a história da semente, do semeador que saiu a semear. É muito linda essa parábola. Primeiro Jesus conta a parábola para o povo, depois explica só para os discípulos o que significa. E a explicação que mais se encaixa agora para o que eu estou falando aqui sobre a gente ficar atrás de milagres e não enxergar os milagres que nós já vivemos, está aqui em Mateus 13:22. Fala que as sementes que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações da vida. Todo dia quando você acorda, tem milagre derramando sobre a sua vida. Mas as preocupações
as preocupações, a sua ansiedade sufoca e impede que essa semente seja visualizada por você. Que os frutos dessa semente, desse milagre, seja visualizado por você. E aí, o que você faz? Você acaba culpando Deus por não estar vivendo o que você achava que viveria e culpando a Deus porque Ele dá mais para o outro do que para você. Por que Deus abençoa o outro e não me abençoa? Porque você permite que a sua ansiedade roube a gratidão do seu coração, porque você não visualiza, porque a ansiedade, as preocupações que você tem no seu dia a dia impede você de ver que Deus está fazendo, de ver que Deus está trabalhando e está fazendo milagres. Milagres milagre é milagre. Coisas que você não tem condições de fazer, que é impossível para você fazer, mas Deus está fazendo. E você não está vendo por causa da sua ansiedade. O seu cérebro não processa informações negativas e positivas ao mesmo tempo. Ou você pensa negativo, você fica aí com a sua ansiedade sufocando o seu entendimento e cegando os seus olhos de ver o agir de Deus. Ou você enche o seu coração, enche os seus pensamentos de tudo que é puro, de tudo que é verdadeiro, de tudo que tem louvor, de tudo que tem virtude. Sabe, ao invés de pensar assim, vai dar tudo errado, eu não vou dar conta, não vai dar certo, você pode chegar agora diante de Deus e ter uma intimidade com Ele tão grande, porque a intimidade sua com Deus, a relação sua com Deus, é que cura essa sua ansiedade e joga para longe de você essa ansiedade. A sua intimidade com Deus faz você enxergar tudo o que Deus está fazendo. Até as portas fechadas você não vai ver como perca de oportunidade, você vai ver como livramento de Deus. Pessoas que saíram da sua vida, você não vai ver como perda, você vai ver como ganho. Porque Deus tem pessoas novas para essa nova estação para você viver. Deus tem um outro tipo de amizade, um outro tipo de pessoa para caminhar com você nesse tempo, porque Deus tem um novo para derramar sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Deus quer tornar seu coração estabilizado, estável, as suas emoções parem de ser sufocadas pela sua ansiedade. Tem dia que você está tão ansioso que você perde até o ar. Tem gente que fala assim, eu preciso tomar um ar, eu preciso respirar. O problema não é o ambiente que a pessoa está vivendo, que está tirando o ar dela, é tudo aqui dentro da cabeça. Os próprios pensamentos dela que sufoca, que abaixa o teto. Coloca ela batendo aqui, no teto. Mas quando você entende que a intimidade com Deus destrói todos os níveis de ansiedade que você tem, e aí você consegue, mesmo num dia que você achava que estava triste porque estava sem o sol, você vai curtir os benefícios da chuva, vai curtir os benefícios do mormaço, porque todo lugar que você coloca a planta do seu pé, a bênção de Deus é sobre você e se torna um lugar especial. Tem um hino, eu cresci na presbiteriana, então tem um hino que fala assim, eu não sei se é a mesma versão, se vocês conhecem, fala assim, em terra ou gruta, boa ou ruim, com o Senhor, para mim é céu ali. Então, se não importa se eu esteja dentro de uma caverna, se eu esteja no alto de uma montanha, se eu estiver com a presença de Deus, para mim vai ser céu ali. E Jesus fala, olha, quem crê em mim já tem a vida eterna. A vida eterna é a plenitude de céu na terra. Você não precisa morrer para experimentar amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio. Não precisa esperar morrer para você chegar no céu, para você desfrutar do céu, da alegria. Deus traz o céu até você, essa alegria, essa paz, essa plenitude. Mas para Ele trazer o céu para você, você tem que dar o governo dos seus pensamentos para Ele. Você tem que dizer, Senhor, que venha o Teu reino, que venha o Teu governo, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que a Tua vontade seja feita em mim, como é feita no céu. Do seu jeito, eu não quero mais viver do meu jeito, porque a minha ansiedade tem roubado de mim
a oportunidade de enxergar os milagres. Os discípulos, quando eles chegaram para Jesus em João 6,30, fala que sinais miraculosos o Senhor vai mostrar para nós, para que nós te vejamos, para que nós creiamos em ti. Eles estavam ansiosos. O que eles viram para eles não serviu como milagre, porque eles estavam esperando algo espetacular. Falou, Moisés, quando o povo estava no deserto, jogou pão no céu. Jesus falou, mas o pão quem jogou o pão, o maná no deserto, não foi Moisés. Foi meu pai, foi Deus. E para vocês, não adianta vocês olhar para achar que vai cair maná, porque eu fui enviado como pão, como alimento, como água, para suprir a fome e a sede da alma de vocês. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, para terminar essa live, Salmos 64, versículo 10, diz, o justo se alegrará, não na circunstância, não nas situações, porque pode estar tudo de cabeça para baixo. Mas fala, o justo se alegrará no Senhor, confiará nele e todos os seus dias, os de coração reto, cantarão louvores. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que você possa ter um coração reto, um caminho certo para a intimidade com Deus, para você enxergar, além das situações do mormaço, que Deus está fazendo, que Deus está trabalhando, e que milagres que você não está percebendo, pessoas olham para você e conseguem ver. Olha o que acontece na vida do Rick, olha o que está acontecendo na vida da Adriana. Você ainda não